Sejam todos bem-vindos, mais um encontro. Estamos iniciando a leitura do segundo livro de Moisés, chamado Shmot. Esse livro que foi traduzido como Êxodo, que fala sobre a saída do povo hebreu da escravidão do Egito, tão conhecida, por sua vez, um livro cujo sentido, talvez, seja o mais mal interpretado. Porque quando pensamos em Moisés, quando pensamos no príncipe do Egito, quando pensamos nos muitos e muitos filmes que foram feitos sobre esse momento, sempre com um enfoque de algo que aconteceu somente dentro da tradição do povo hebreu. Algo que aconteceu e que interessa, cujas consequências, o resultado, ele está diretamente ligado ao povo hebreu, ao povo israelita, e nada mais. E aí eu pergunto para vocês, se é assim, 3.300 anos depois, todo ano relendo essa história, eu não sou judia. Penso que muitos aí também não são. Por que é que eu preciso reler esse livro tantas vezes? O que isso representa para nós? E veja bem, dentro da nossa história, se a gente analisar as civilizações, quantas guerras, quantos domínios, quantas situações de tirania foram vencidas por povos oprimidos? E por que é que essa é tão famosa? Porque essa é tão repetida? Isso é algo relativo somente ao povo israelita? Puxa vida! Será que precisa tantas vezes contar ela de novo, todo ano? Ou tantos filmes para contar a mesma história? Qual é o sentido disso tudo? E é isso que eu quero trazer para vocês. Hoje eu quero trazer para vocês a síntese desse livro, que é o segundo livro, que quando traduzido para o hebraico, essa palavra, aliás, do hebraico, essa palavra não tem nada a ver com êxodo, que seria a saída, né? Deixar o Egito. Mas ele tem a ver com a palavra nomes. Shemot quer dizer nomes. Que nomes são esses? E por que é que esse livro está traduzido dessa forma? Por que é que o nome desse livro? Sabemos que a primeira chave, que as primeiras palavras de uma porção semanal, que todo ciclo semanal nós estamos aqui fazendo essas nossas meditações, tentando se conectar com a energia que se apresenta durante aquele período de 7 dias. Temos o ciclo mensal e temos esse ciclo que representa cada um desses livros. Na semana passada, nós acabamos o livro de Gênesis, fizemos a última leitura, a última porção, que era um resumo de tudo que foi apresentado naquele livro. E agora que estamos iniciando o segundo livro, a primeira palavra, a primeira linha, é um resumo não só daquela porção, que é a porção que nós estamos colocando o nosso foco hoje, mas também um resumo de todo o segundo livro. Quer dizer que está contida nesta palavra, nomes, tudo que vai ser estudado durante cada uma das porções dentro desse segundo livro da Torá, dentro desse segundo livro de Moisés. Além disso, nós estamos entrando
num período de mais ou menos 7 semanas, chamado de Shovavim, aonde estamos fazendo a leitura de 6 porções, cujo inicial de cada uma delas vai trazer para nós uma abertura energética ligada à forma, ao conceito da liberdade dentro de cada um de nós. Durante essas 6, 7 semanas, nós vamos ter oportunidade, por essa energia que está se apresentando, de entender o quanto cada um de nós é verdadeiramente independente. Porque aqui somos adultos e achamos que somos donos do nosso nariz. A gente acha que a gente faz tudo o que quer, na hora que quer. A gente imagina sendo pessoas responsáveis ou não, mas pensamos estar no controle de uma realidade. Quem acompanha o estudo da Cabala até entende que é uma realidade onde o caos se apresenta, mas quem já está dentro de um processo de entendimento entende que esse caos tem a ver com um propósito, o descobrimento desse propósito, e estudando essas leituras, nós temos a condição de colocar o nosso foco diretamente dentro desse caminho mais assertivo. Então, agora, durante 6 semanas, 7 semanas, os desafios que vão se apresentar para nós são desafios que vão tentar fazer com que a nossa consciência tenha a oportunidade de ter sucesso nessa evolução dentro da consciência da independência e da liberdade. Talvez desafios vão se apresentar para nós. E nós, sabendo qual é esse alerta que a Cabala traz para nós já vamos pensar, puxa vida, eu tenho que pensar, dentro dessa dificuldade que está se apresentando para mim, o quanto eu estou sendo dono da situação, ou o quanto a situação está me controlando. O quanto eu estou sendo levado a agir pela minha vontade ou não. Então, esse é o primeiro parâmetro que nós vamos ter aqui como uma diretriz. Vamos deixar essa nossa vela, que faz com que esse momento seja um momento de meditação sagrado. Ela está aqui do nosso lado, firmando, então, a presença dos nossos mestres, já que estamos entrando dentro de um período desafiador, nós invocamos e convidamos a presença dos nossos mestres para estarem sempre conosco. Pedimos para que os nossos ouvidos escutem aquela voz interior, a nossa intuição, que é a voz da nossa alma, para que a gente consiga fazer essa ponte de conexão com a sabedoria que vem desse mundo metafísico, e a gente consiga ter sucesso dentro do nosso propósito e dentro do nosso caminho. Bom, nós temos, então, essas 6 leituras que vão começar, então, nós já entramos dentro desse período. E, além disso, nós ainda temos mais uma situação antes da gente entrar na história de Moshe. Nós continuamos sendo influenciados pelo planeta Saturno. Esse planeta que é o nosso
grande professor da verdade. Estamos ainda dentro da energia de Capricórnio, que cria essa estrutura física, essa estrutura de sustentação, mas que tem como objetivo encontrar segurança. O capricorniano quer encontrar segurança. E ele é responsável. Então, ele sabe que ele precisa, ele lutar e construir essa segurança. Então, nesse ponto, ele é bem ciente do trabalho que ele tem que fazer. Mas qual é qual é o ponto de fragilidade? Quando ele acha que a segurança e a salvação ele só vai encontrar através do seu trabalho físico. Quando Saturno mostra para nós que quando nós acreditamos somente no físico, ele destrói o físico, para que a gente acorde e entenda que a nossa salvação só vem através da nossa conexão com o Criador e com a luz. Nós estamos fechando um livro, que foi o Gênesis, falando de uma espécie de um programa divino que foi instalado em nós. A partir, nós passamos pelo Rosh Hashanah, pelo Yom Kippur, Sukkot, etc. E ali foi passado a régua e a gente, então, está lá com uma ficha nova, uma ficha limpa, por assim dizer. E aí começamos a leitura do primeiro livro, do Bereshit. Na leitura do livro Bereshit, foi instalado dentro de nós um programa divino, um programa de alimentação energética divina, mostrando para nós como que tudo vai funcionar. Por exemplo, nós estamos aqui na frente do computador. A gente só está vendo a imagem do computador. Mas por trás dessa imagem que está sendo manifestada e está sendo apresentada aqui, existe todo um processo, códigos, números, existe toda uma forma que algumas pessoas têm o conhecimento para que o resultado seja essa imagem. É exatamente isso. Dentro da Cabala, nós temos as histórias dos nossos patriarcas e matriarcas, por exemplo, Abraão e Sara, que não são simplesmente pessoas do passado, são pessoas dentro da imagem final, mas através deles nós queremos nos conectar com uma inteligência, com uma manifestação de uma energia, de uma emanação, uma característica da luz do nosso Criador, que queremos, ao nos conectar com eles, manifestar dentro de nós. Então, através daquelas histórias, nós estamos trazendo e fazendo uma conexão interno, dentro de cada um de nós. Então, Abraão e Sara trouxeram para nós um sistema de compartilhar, de misericórdia. Em seguida, Isaac e Rivka, um sistema em que eu preciso receber, eu preciso saber como receber, porque a coluna da esquerda é o receber, o desejo de receber, mas com limites e fronteiras, porque todos nós aqui sabemos que só amor ultrapassa o equilíbrio. Então, eu chego em uma harmonia aonde eu tenho o amor que é doado,
Um amor que é recebido, mas com limites. Então, eu tenho um balanço e uma harmonia através de um processo de restrição. E eu chego em Yaakov e Yosef, os dois na mesma coluna do centro e do equilíbrio, um no nível de Tiferet, o outro no nível de Yesod, um ligado a uma inteligência mental e o outro filho que está ligado ao nosso mundo físico, que seria Yesod, Yosef, ligado à manifestação dessa luz aqui no nosso mundo físico, mas dentro de um equilíbrio para esse sustento. Esse é o nosso programa. Essa é a lei que vai traduzir a imagem que vai aparecer na nossa tela. A nossa tela, que é a nossa vida. Então, eu recebi essa programação. Só que todos nós estamos só vendo aqui o nosso corpo. A gente não vê as outras dimensões. Mas quando nós fizemos a meditação, eu mesma já falei para vocês, olha, o que a gente está vendo aqui é 1%. Todas as outras dimensões a gente não enxerga. Mas não quer dizer que porque a gente não enxerga que elas não existam. Eu estou tendo aqui o conceito básico de como o universo funciona, mas ele só se manifesta através da minha consciência, que passa por um filtro do meu corpo físico para eu realizar a ação. Então, enquanto eu estou naquele universo mais alto, onde tudo é perfeito, onde só existem bênçãos, quando eu faço essa passagem dentro do meu corpo físico, esse corpo que tem essa mistura, que tem uma consciência própria, a consciência do receber, se a gente pensar na base da luz, no conceito da manifestação da luz, quando eu penso no circuito de uma lâmpada, a lâmpada, em primeiro lugar, separa esses dois polos. Ela separa o polo positivo do polo negativo através desse filamento. Porque se fosse junto, a lâmpada queimava, já tinha dado curto-circuito. Então, não existe a condição de acender sem separar estes dois polos. Eu preciso separar um lado do outro lado. Preciso de um filamento, que é essa restrição. A luz está passando lá na energia elétrica. Se eu simplesmente pegar o fio e ligar os dois direto, sem passar pelo filamento, estourou. Então, eu preciso separar os dois. Eu preciso de um filamento que faz a restrição. Aí eu consigo receber esse filtro, recebo a luz e a luz vai estar lá de acordo com esse recipiente. Até aí, repetimos 1000 vezes, tudo normal. Mas qual é a consciência do nosso corpo? A consciência do nosso corpo é exatamente a seguinte. Nós, se a gente fechar os olhos e pensar, o nosso corpo não quer fazer a separação. Por quê? Nós vivemos num mundo de ilusão, onde essa verdade que Saturno vem para mostrar para nós, essa verdade espiritual, a gente não consegue discernir. Para nós, a verdade, ela pode ser a própria ilusão, e a gente acredita nela sendo a verdade. E o nosso corpo também não quer fazer restrição. Ele quer receber a luz na hora. E ele gera 1000 curtos-circuitos, um atrás do outro, um atrás do outro. A nossa consciência de elevação, ela ainda é muito rasa e muito ligada a essa consciência do agora.
muito ligada à consciência da ilusão, dessa materialidade. A gente precisa de trabalho para voltar contra ela. E aí a gente começa a ler um livro que fala sobre a saída, traduzido como nomes, mas fala da saída, e que nós estamos dizendo que é um livro que, infelizmente, ele é muito contaminado e mal interpretado. Porque, ao ler este livro, ao falar de liberdade, ao falar de independência, o principal conceito que nós vamos estar estabelecendo dentro de nós é a sabedoria de entender o que é Deus, o que é o sagrado, o que é o divino. Esse é o conceito que nós vamos ter durante todo este livro. Que nome é esse? Por que é que neste livro se repete tantas vezes os nomes de Deus? E se Deus é um, por que é que ele precisa ter tantos nomes? E por que a saída do Egito? Por que foi traduzido como Êxodo? De certa forma, esse nome está errado, mas de certa forma ele até está correto. Porque a saída, para eu conseguir entender e estabelecer dentro de mim esse conceito da liberdade, eu preciso estabelecer dentro de mim e tirar dentro de mim conceitos que fazem parte de mim e eu já nem mais sei que eles existem. Então, eu preciso sair desse eu, que talvez é um eu fake, mas que eu acredito que é verdadeiro, mas é pura ilusão. E eu preciso entrar num novo eu, que a cada ano eu posso construir, cada vez mais entendendo a essência dessas leis energéticas que me alimentam e que me dão esse sustento da verdade, seguindo o caminho de Saturno, que vai no próximo mês continuar conosco, mas se apresentando de uma forma, trazendo a verdade, mas com um enfoque diferente, menos dentro da estrutura e mais dentro da nossa expansão, dentro desse conceito que nós estamos trabalhando dentro de nós. Hoje o nosso conceito é muito limitado e pequeno. A cada ciclo, nós queremos fazer com que esse nosso conceito limitado seja maior. Esse livro mal interpretado e mal entendido, se levado no nível literal, por quê? O que a Cabala diz para nós? Que este livro não foi escrito, entregue para o povo israelita somente. Esse livro, ele foi escrito e entregue para todas as nações. Esse livro é o questionamento que todos nós temos que fazer sobre a nossa liberdade, a nossa independência. E a ferramenta para que seja possível atingir essa elevação é entender o conceito dos nomes de Deus. Moisés vai ser o nosso líder dentro dessa jornada, dentro dessa caminhada. Moisés vai, através da história, hoje, se fosse possível, além da história da Torá, o Midrash traz para nós cada imagem divina sobre a história que se apresenta essa semana. Essa semana nós vamos ter a história da sarça ardente,
Nós vamos ter a história de Moisés, que está sendo colocado na água do Nilo, e ele é recolhido por essa grande heroína, que é Bátia, a filha do faraó, que ela retira Moisés das águas, e essas águas, ele é recolhido dessas águas, da mesma forma que cada um de nós quer, ao final deste livro, chegar um pouco mais próximo de um lugar aonde nós vamos ser retirados dessas águas de tormento que acontece lá no Egito, e a gente vai estar um pouco mais próximos da luz do nosso Criador. E é esse o momento da sabedoria, de encontrar essa sabedoria que nos coloca mais próximos do nosso Criador, saindo fora de um conceito de idolatria que está tão enraizado dentro de nós. A própria palavra Deus é uma palavra absolutamente sem entendimento. Vamos entender o que significa um nome? Um nome é uma inteligência. Um nome é um recipiente. E por que é que Deus tem tantos nomes? Por que plural, se é um? Porque da mesma forma que nós nos apresentamos, e nós temos muitas dimensões de entendimento, o nosso Criador também se manifesta em muitas dimensões de entendimento. E quanto mais entendimento e mais aproximação, entendimento, vamos traduzir pela Cabala que entendimento é similaridade, amor é similaridade. Quanto mais similaridade eu tiver, mais próximo eu vou estar. Quanto mais eu reverenciar e amar, no sentido de admiração, no sentido de manifestação, mais eu vou me aproximar. Então, por exemplo, se hoje alguém passasse para mim uma folha com os códigos do computador para fazer a minha programação, como eu não sei, para mim eu iria olhar para aquilo tudo e não ia entender nada. E aquilo ia ser simplesmente um papel com símbolos. É exatamente esse o conceito. A gente quer entender esses símbolos, a gente quer entender essa consciência e essa inteligência para ela começar a se manifestar dentro de cada um de nós, sem idolatria. São muitos nomes, por quê? Porque eu preciso entender cada uma dessas dimensões para eu conseguir, então, manifestar nas minhas ações. A gente sabe que Cabala é um conhecimento muito prático. Cabala não tem nada a ver com entendimento intelectual. Lógico, a gente tem que estudar muito, muito. Mas se eu não manifestar em ações, se eu não trouxer para o meu dia a dia, não adianta. O resumo desse período que nós vamos passar agora, a pergunta básica, mais uma, a cada ação que a gente fizer, vai ser: isso que eu estou fazendo me aproxima do Criador? Essa pergunta parece óbvia, parece básica, mas ela é muito profunda. Quanto mais natural isso se tornar, porque através da repetição, as coisas vão sendo incorporadas e eu consigo, de uma certa forma, naturalmente exercer. Então, a cada momento, a cada ação,
eu vou me perguntar: isso que eu estou fazendo é algo que me conecta com a luz ou com o Criador? Quanto mais eu aprofundar, mais claro vai ser essa resposta para mim. E quanto mais clara essa resposta for para mim, mais independente e mais livre eu vou ser. Parece que tudo isso está muito conceitual. Mas vamos ir, então, dentro da história de Moisés e entender que se todo o planeta fizesse essas perguntas, independente da sua religião, independente do seu... independente da sua nacionalidade, se todos tivessem essa consciência, não ia ter pandemia, não ia ter doença, a gente ia viver eternamente. Cada vez a gente estaria mais próximo dessa era messiânica e dessa redenção. O Satã já está com o jogo bem adiantado, porque ele fez todo mundo pensar que essa história é uma fábula e ela aconteceu só para o povo israelita. Essa fábula não faz parte da nossa vida. Ele faz a gente acreditar nisso. Aliás, ele fez, né? Por isso que a Cabala ficou durante tanto tempo fechada. Hoje, nós temos condição de acordar e entender que essa saída do Egito e essa saída desse eu fake para a entrada nesse eu verdadeiro acontece sempre. É um trabalho, um processo contínuo. E eu posso usar dessas ferramentas tão simples que a gente recebe através da Torá, através do Zohar. Lógico, a Torá sem o Zohar fica difícil de poder tirar conclusões, não sair do literal. Esses escritas rabínicas, estudando tudo isso, a gente consegue fazer, então, essa figura e conseguir entender do que se trata realmente essa jornada de saída da escravidão e esse processo para encontrar a nossa independência e a nossa liberdade, que nos coloca mais próximos do nosso Criador.